Presidente, a gravação foi reiniciada. Obrigada. Então, estamos de volta aqui para a continuação do julgamento do processo número 164 da pauta, contribuinte Isidório Jacir Kozer e de relatoria da conselheira Ana Paula. Nós estamos agora continuando as discussões no curso do julgamento. Pois não, conselheira Ana Paula. Não, eu só ia comentar duas situações. O ADA é de novembro de 2003 e a averbação ela é de 2002, novembro de 2002. Eu só não estou achando a data do início da ação fiscal, mas estou procurando aqui, estou voltando para procurar. Quem quiser me ajudar, eu agradeço muito. Provavelmente é no iníciozinho do processo. As folhas 22 lá do processo tem um AR com recebimento dia 4 de novembro de 2003, com relação ao termo de intimação fiscal, que aparentemente aqui é o primeiro ato do... Termo de início, né? Então é anterior, né? 4 de novembro de 2003. A averbação é anterior e o ADA é no mesmo mês. Ok, então, a conselheira pode dizer, então, o seu voto, por favor, conselheira Ana Paula? Sim, aí no caso eu tô recebendo o recurso, deixa eu só não errar aqui de quem é, recebendo o recurso do contribuinte. Conhecendo, né? Isso, conhecendo e dando provimento para aceitar a averbação que ocorreu 1 ano antes do início da ação fiscal. Então tem que alterar aqui a conclusão, né, do voto. Não, eu estou alterando todos, né, porque o Pedro me lembrou, então eu estou alterando aqui na hora. Ok, conselheiro Mário. Presidente, na mesma linha que nós já discutimos anteriormente, eu estou abrindo a divergência para que, no caso, é um recurso especial do contribuinte, não é isso, conselheira Ana Paula? Sim, sim. Para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho a divergência. Conselheiro Maurício. Divergência. Conselheiro João Vitor. Deixa eu só entender uma coisa. Nesse caso aqui, a averbação foi anterior. Mas para você não foi tão anterior assim, porque ela ainda foi... Mas não foi ainda 2002? Foi posterior, mas o ano que a gente está julgando é 99. O ano calendário. Do funcionamento do STJ, você até falou do STJ. Não, sim. Não, é que eu falei para o Pedro aquela hora. Tá, tranquilo. Eu quis dizer para ele que foi 1 ano antes do que aquele outro que a gente olhou do ADA. Sim. Conselheira Rita. Com a divergência. Eu também voto com a divergência, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso numérico, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros. Ana Paula, relatora, e Pedro Paulo, que lhe deram provimento. Maurício, tem problema, claro. Você não, é um voto só, né? Claro. Esse aí pode ter uma diferença só porque ele é 99, mas como para RL eu acho que não tem. Sim, tranquilo, mesmo fundamento. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Maurício. Aí depois, quando tiver outro tema, eu mudo. Vai ter muitos temas, eu acho, se a gente tiver a oportunidade de julgar, né, se der tempo. Bom, então agora passamos para o item 165 da pauta. O contribuinte é José Vitor Miguel e relatoria do conselheiro João Vitor Aldinucci. Parecido. Pois não. Microfone. Não. Microfone. Perdão. Antes de iniciar a leitura do relatório, eu tenho uma dúvida procedimental. O contribuinte aqui, ele é espólio. E aí eu fiquei com dúvida como é que eu coloco lá no cabeçalho. Se eu deixo José Vitor Miguel, ou José Vitor Miguel espólio, ou espólio D. Não, você pode... José Vitor Miguel, tracinho espólio. Pode pôr. O espólio foi depois, né? Não foi lá no nascimento do processo. Pode botar. Que o meu receio é de, na formalização, ter retorno aí por parte do...
Bem, Faria do jeito que está na pauta. Pois é, nesse ponto a Rita tem razão. Teria que explicar. Não, quando a gente explica, até eles entendem, mas o que vai retornar vai. Eu acho que aí tem uma explicação. Tem casos em que eu coloco e não teve problema, ninguém retornou. Mas eu não me lembro se já foi nesse contexto agora. Estou falando antes, né? Que não tinha essa conferência. Então, de repente, você bota dentro do evento, durante o pode colocar a história e alguém explicar para eles lá que nessa situação. Essa aqui é a questão. Me parece que... João Vitor, por favor, coloca espólio, é o correto. Eu converso com a Rose, se tiver algum problema, eu já falo com ela antes. Ok. Falo com ela antes aí, porque aí não é o caso de mudar o nome, né? É o status da pessoa que não existe. Se colocar espólio D, aí fica mais complicado, mas acho que como traço espólio não teria grande problema. Não, eu já fiz isso, mas eu só não me lembro se é nesse contexto. Pode ir falando que eu só vou aqui ligar o ar-condicionado, que está muito Ok. Continua. É um recurso interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão de recurso voluntário. O recurso foi totalmente admitido para a rediscussão de duas matérias, que é arbitramento do VTN com base no sistema de preço de terras e obrigatoriedade de ADA para exclusão da área de reserva legal. Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que somente laudo técnico que analisa pormenorizadamente o imóvel rural, segundo a norma da BNT vigente na data da produção do laudo, poderia contraditar o valor do sistema de preço de terras. E que para a exclusão da área de reserva legal é necessária a apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental. O sujeito passivo apresentou contra-razões, nas quais afirma que o recurso deve ser desprovido, não há questionamento em relação ao conhecimento. Iniciando o voto, o recurso está sendo conhecido, né, porque ele é tempestivo e foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária. E iniciando pela primeira matéria, que é o arbitramento do valor da terra nua, nesse caso aqui é importante esclarecer que o sistema de preço de terras ele tem aptidão agrícola. Então, a discussão aqui é se é válido o arbitramento do VTN feito pela fiscalização com base no CIPT por aptidão agrícola. No entender da decisão recorrida, conforme se constata, essa é a leitura agora da decisão recorrida. Conforme se constata da descrição dos fatos em enquadramento legais do auto de infração, a fiscalização não observou esses critérios quando do arbitramento do VTN, usando tão somente as informações sobre o preço de terras constantes do sistema da Receita Federal, apurados com base em pesquisas de mercado e apurando através da multiplicação da área pelo valor informado pela Receita Federal do Brasil. No entanto, é inconteste, agora meu voto, é inconteste que o sistema de preço de terras utilizado pela fiscalização tinha aptidão agrícola e que o arbitramento também levou em consideração a localização e a dimensão do imóvel. A despeito disso, é igualmente inconteste que o sujeito passivo não apresentou laudo ou documento que demonstrasse a incorreção do valor da terra nua arbitrada. Em sendo assim, não vejo qualquer ofensa à legislação tributária, de forma que deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. O artigo 14 da Lei 9.393 de 96, que é a lei básica do ITR, esse artigo está transcrito abaixo, ele prevê que, no caso de subavaliação do valor da terra nua, a Receita Federal do Brasil procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre o preço de terras constantes de sistema a ser por ela instituído. O artigo 12 da Lei 8.629 de 93 considera justo o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel, observados os aspectos de sua localização, aptidão agrícola e dimensão, o que foi evidenciado pelo fisco e não contestado adequadamente pelo contribuinte. Quer dizer, a fiscalização agiu com base em previsão legal expressa, ao passo que o contribuinte não apresentou avaliação contraditória nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional. Então, nesse aspecto, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização. Mas aí tem que alterar aqui, né, João Vitor, o final. Não é esse que tá dando final aqui? Não. Tá dando final ali, a conclusão? Não. Tem mais um. Tem um segundo ponto. Até a segunda matéria. Tá, desculpa, tem duas matérias. Tem duas matérias. Ok, você está falando só em relação ao VTN. Isso. Só explicando aí, gente, é aquele paradigma 21.02.00609, mas nesse caso ele serve por quê?
porque nesse aqui também teve a aptidão, entendeu? Ele não serve, nunca serve, para caso que não tem aptidão, que é pela média. Aí você não pode dizer assim, não, esse aqui aceitou pela média. Não, esse aqui aceitou pela média porque atendeu ao pedido do contribuinte, de já que vai fazer um arbitramento, então por que não faz pelo valor menor, certo? Mas tinha todos para escolher lá, nesse. E aí nesse aqui também tem. É só, João Vitor, uma história antiga com esse paradigma que a Fazenda utilizava para casos em que se negava, porque não tinha aptidão agrícola. Mas ele tem. Então, tinha que ter trazido um que não tivesse aptidão agrícola e tivesse sido aceito, certo? Por isso que a gente não aceitava. Sim. A senhora me lembra da regra geral? Eu me confundo sempre que a gente vota essa questão da aptidão agrícola. Como que é mesmo a regra que a gente sempre vota aqui? Por exemplo, não tenho aptidão, uso a média. Usa a média. Aí você vê logo na telazinha que só tem a média ali, os valores estão tudo em branco. Aí tem assim, aptidão agrícola, tudo em branco. Isso a gente não aceita e eu estou dizendo que esse paradigma era usado pela Fazenda nesses casos. Mas lá tem, nesse caso tem tanto assim que agora serviu para esse. Então é só quando eu olhei esse paradigma, eu falei, ué, a gente normalmente não conhece, mas aí eu fui olhar e vi que realmente ele estava... É um caso mesmo, em que se aceitou o arbitramento com a coisa que tinha e não se aceitou. Tinha também o arbitramento, tinha também a aptidão agrícola e não se aceitou. Então é isso, só para explicar, João Vitor. Entendeu? Lembrou, né? É o artigo 14 que diz lá que tem que ter, e aí... Bom, o conselheiro, então, está dando... vamos, então, votar essa matéria? O conselheiro está então, dando provimento nessa parte. Qual é a outra matéria, hein, João Vitor? Qual que é outra? Tá. A outra matéria é a exigibilidade doada para reconhecimento de RL, a súmula CARF 122. Entendi. Então você já quer falar disso para a gente tomar o voto junto? Pode ser. Sim. Aí já tem antes do fato gerador, tudo direitinho. Sim, e aí é aplicado. Okay. A decisão recorrida nesse caso aqui, no direto para o voto, na verdade ele é muito curto, porque basicamente eu reproduzo a súmula CARF 122, evitando maiores discussões, digressões também para evitar a questão de acompanhar pelas conclusões, né? Porque sim. Às vezes a gente discorda em alguns aspectos mais periféricos, aí eu deixo eles de fora para aplicar simplesmente a súmula e evitar aí que eu tenha que registrar conclusões no meu voto. Sim, perfeito. Era então, nesse caso aqui que eu estava falando, que eu falei anteriormente no início da nossa rodada de TR. Tá. Sim. Então, nesse caso, tem a súmula CARF 122, e a decisão recorrida, ela registra expressamente a existência de averbação. Anteriormente ao fato gerador, eu transcrevo aí abaixo o trecho onde consta que em 9 de agosto de 84, tem o número das folhas, foi averbado a área de 490 hectares, que foi a área reconhecida pela decisão recorrida. Então, nesse aspecto, por isso que o provimento ao recurso da Fazenda ele é parcial. Sim. Eu estou dando provimento em relação ao VTN, não em relação à área de reserva legal. Sim, então o conselheiro está mantendo aí a área de reserva legal, porque mediante a aplicação da súmula, né, então negando provimento nessa parte, e no caso do VTN está restabelecendo o VTN arbitrado, no sentido de que foi o pedido da Fazenda Nacional. Por isso que o provimento parcial para restabelecer o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização. Conselheiro Mário. Acompanho o presidente, conselheiro João Vitor. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheira Rita. Com relação. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e o mérito, continua por unanimidade, né? Dar-lhe provimento parcial para restabelecer o VTN, valor da terra nua,
arbitrado pela fiscalização. Vamos seguindo, não é isso? Agora, então, vamos para o número 166 da pauta, o contribuinte Marau Eco Resort Limitada, de relatoria do conselheiro Mário. Presidente, aí também é o caso em que a Fazenda Nacional recorre exclusivamente da questão da ARL, né, Área de Reserva Legal, alegando a necessidade de ADA para a reserva legal. E aí eu estou aplicando, no caso nós temos a averbação que ocorreu muito antes, né, que foi efetuada muito antes da ocorrência do fato gerador. Então eu estou aqui me utilizando da súmula CARF 122, não 143, como eu falei no momento anterior. Eu inventei uma súmula aqui, mas só para definir a 122. Deve ser uma súmula, mas não essa. É uma súmula de imposto de renda. Então, eu estou aplicando a súmula CARF 122 para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Esse daí é o recurso contribuinte. É o 166. Desculpe-me, eu não estou negando provimento ao recurso da Fazenda, não. Estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte. Bom, então, no item 166 da pauta, o conselheiro está dando provimento ao recurso do contribuinte mediante a aplicação da súmula CARF 122. Conselheiro Pedro Paulo. Desculpa, conselheira Ana Paula. Eu acompanho. Agora sim, conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. O 166, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Certo. Agora, então, número 167 da pauta, conselheiro João Vitor Aldinute, contribuinte é Mohamed Abdul Abbas. Recurso da Fazenda Nacional. Aqui está em exame também a mesma súmula CARF, que é a súmula CARF 122. Como só existe uma insurgência do contribuinte contra o conhecimento, eu estou enfrentando essa matéria asseverando que, ao contrário do que alega o sujeito passivo, enquanto no paradigma considera-se indispensável a apresentação requerimento do ADA para exclusão da área de reserva legal, no acórdão recorrido considerou-se dispensável tal formalidade, onde reside, a meu ver, a divergência que deve ser solucionada por essa turma. Ademais, a recorrente indicou a legislação interpretada de forma divergente, que seria o artigo 17-O da Lei 6.938 de 81, já com a redação da Lei 10.165 de 2000. Então, há sim caracterização da divergência, ao contrário do que alegou aí o sujeito passivo em sede de contrarrazões. Como eu já afirmei lá no início, a questão é apenas a aplicação da súmula CARF 122 e a decisão recorrida nesse tocante está de acordo com esse enunciado sumular e expressamente registra a existência de averbação, o que faz no seguinte trecho da própria ementa. Então, já na ementa, a decisão recorrida afirma que a área de reserva legal está reconhecida e o órgão de fiscalização ambiental devidamente averbado antes da ocorrência do fato gerador, eu negritei. Então, diante do exposto, estou votando por conhecer. E estou também extraindo trechos do voto que tratam da averbação da reserva legal, da averbação número 3 e da averbação número 7, que são de 84 e de 1990. E o fato gerador aqui é muito posterior, então estou conhecendo e negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Obrigada. Conselheiro Mário? Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula? Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheira Rita? Com o relator. Eu também acompanho por unanimidade de votos, conhecer do recurso, né, que eu já tomei os votos também do conhecimento, né, e no mérito, negar-lhe provimento. Sim. Agora, passamos para o 168 da pauta, recorrente Pinosplan, Reflorestadora Limitada, conselheira Ana Cecília.
Estou terminando de abrir, só um minuto. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte. A matéria que subiu para rediscussão é a necessidade de averbação da RL antes da ocorrência do fato gerador para a exclusão da área da tributação do ITR, né? Aqui no meu relatório eu coloco todos os argumentos que foram trazidos pela contribuinte e, posteriormente, em contrarrazões, eu coloco os argumentos que foram trazidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. No decorrer do meu voto, eu acabo mencionando os argumentos mais relevantes que foram trazidos, e aí eu vou, presidente, fazer, então, a leitura aqui do voto. Eu estou conhecendo do recurso, porque se encontra tempestivo e presente os requisitos os demais requisitos pressupostos de admissibilidade. Conforme narrado, a controvérsia trazida aos autos refere-se à necessidade de averbação da RL antes da ocorrência do fato gerador. Aduz a recorrente, em suma, a inexistência de lei que preveja as exigências de averbação à margem da matrícula do imóvel, e muito menos até a data do fato gerador, e a existência de comprovação viada ou por outra forma, para se excluir da tributação ITR, as áreas de reserva legal e de preservação permanente. Além disso, sustenta que foi anexado laudo técnico elaborado por profissional habilitado, acompanhado de levantamento topográfico em consonância com as normas técnicas, o qual tem o condão de demonstrar a existência das áreas de reserva legal devidamente preservadas, em proporções superiores às declaradas, o que requer que seja considerado. A recorrente também dispõe que foi feito o protocolo do ADA junto ao IBAMA, contendo as referidas áreas, devendo ser o mesmo considerado. Por outro lado, a Procuradoria da Fazenda Nacional assevera em síntese que, da análise das alegações e documentação apresentadas pela contribuinte, com a finalidade de justificar a área de reserva legal, confirma-se o não cumprimento da exigência da averbação da respectiva área junto ao registro de imóveis. Portanto, correta a decisão do acordo recorrido. Acrescenta ainda a Procuradoria que a Lei 7.803, de 89, disciplinou o Instituto da Reserva Legal e consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do imóvel, vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou desmembramento da área. Postas essas alegações mencionadas, cabe salientar que muito se discute no âmbito do CAF sobre a necessidade de averbação da área de reserva legal em momento anterior à ocorrência do fato gerador do ITR. Entendo que, para a área de reserva legal, a legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que se poderia saber com certeza qual parte do imóvel deveria receber a proteção do artigo 16, parágrafo 8º do Código Florestal. Nota-se que a reserva legal é criada pelo só efeito do artigo 12 do novo Código Florestal, tendo existência ex lege. Contudo, evidentemente, sua localização deverá ser definida casuisticamente de acordo com o melhor interesse ambiental, cabendo ao órgão estadual integrante do CISNAMA, né, conforme o novo Código Florestal. Convém destacar que as disposições correlatas, que também são nesse sentido, ela consta do antigo Código Florestal no artigo 16, parágrafo 4º, é a Lei 4.471 de 65, que eu transcrevo abaixo no meu voto. Assim, observa-se que não é direito do proprietário ou possuidor definir a localização da área de reserva legal, sendo imperiosa a observação dos critérios de delimitação. Nota-se que o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 9393, ao excluir alguns espaços ambientais especialmente protegidos da área tributável do ITR, concretiza a concessão de uma espécie de compensação pela prestação dos serviços ambientais em favor daqueles que atuam em defesa do meio ambiente, como verdadeira maneira de promover a justiça ambiental em decorrência do princípio do protetor-recebedor, com o desiderato de fomentar e premiar essas iniciativas. Desse modo, com a análise da norma tributária em conjunto com as ambientais regentes do tema, verifica-se que a averbação da RL é salutar para o cumprimento do desígnio buscado pela norma, que é a proteção ambiental.
Além disso, é relevante frisar que os deveres associados à reserva legal têm natureza de obrigação próprio terreno, isto é, aderem ao título de domínio ou posse, consubstanciando em direitos reais que integram o regime de proteção da reserva legal, razão jurídica ensejadora da devolução da área. Aí eu também menciono aqui o dispositivo do Código Civil, que dá um tratamento específico dos direitos reais, dependendo daí, então, que a eficácia do direito real sobre o imóvel depende do registro do ato constitutivo, em cartório, imobiliário. Assim, a mera declaração de existência fática da reserva legal não tem o condão de atender os requisitos da legislação pátria vigente para excluí-la. Quando da apuração do ITR, para que possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo. Aí, aqui, com relação ao ADA intempestivo, que essa foi uma das colocações, um dos argumentos trazidos para a discussão, não se mostra importante maiores considerações, porque pelo teor das súmulas CARF 122, para suprir a falta de apresentação do ADA, a RL deve ter sido averbada em data anterior ao fato gerador, que não é a hipótese dos autos, pois houve averbação posterior ao fato gerador do ITR de 2000. Assim, a contribuinte não faz jus ao benefício pleiteado, como se depende dos termos transcritos abaixo. Aí eu cito a súmula CARF 122, e acerca do tema, eu também acrescento os fundamentos que foram trazidos em um voto da conselheira Rita Elisa no acórdão de número 9202.008.294, de 2019. A única diferença que eu quero ponderar do nosso entendimento aqui é com relação ao fundamento utilizado, no sentido de que a averbação na matrícula do imóvel é elemento constitutivo da área de reserva legal, que, no meu ver, não é um dos meus fundamentos, não é um dos fundamentos que eu adoto. Nos demais, eu estou até mencionando os argumentos que foram colocados nesse acordo, que eu transcrevo aqui, e aí a minha conclusão é que eu entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, diante desse posto, eu voto por conhecer do recurso especial interposto pela contribuinte no mérito negar-lhe provimento. Aqui em vermelho, eu coloquei que a maioria do colegiado, apesar de considerar as mesmas conclusões adotadas, entende que a averbação na matrícula do imóvel tem natureza constitutiva para a RL. Esse é o meu voto, presidente. Eu não estou escutando, presidente. Eu deixo sempre porque estava fazendo barulho aqui. O ar-condicionado faz um pouco de barulho. Incomoda vocês esse barulho? Não. Eu só completaria ali, então, portanto, deve ser providenciada antes do fato gerador, né? Eu incluo aqui no final. Assim, se vírgula, portanto, constitutiva para ele, portanto, deve ser providenciada antes da ocorrência do fato gerador. Só para... Bem, então a conselheira colocou o seu voto, né, Ana Cecília, que você está trazendo essas considerações novas, né, que você tinha um novo posicionamento. Exato. É correto mesmo, nessas horas que a gente altera assim, né, trazer as suas razões. Bom, conselheiro Mário. Conselheiro João Vitor pediu para falar, presidente. Desculpe, olha, eu estou tão acostumada com a nossa dinâmica aqui de discussão que eu não olhei. Desculpa, João Vitor, pode falar. Na verdade, é só uma filigrana, assim, porque, na verdade, a relatora, ela coloca em vermelho ao final que não teria natureza constitutiva, mas, ao mesmo tempo, assim, me parece que a fundamentação é no sentido de que teria natureza constitutiva, tanto é que ela afirma textualmente. E aí eu queria só entender qual que é o raciocínio, se não é constitutivo, qual que seria a natureza, porque ali num determinado ponto do voto, se diz expressamente que para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador. Então, se isso não seria uma demonstração da natureza constitutiva da averbação, e se não é, qual que seria a natureza do Sim, eu considero como uma prova indispensável para a concessão, para a exclusão da área tributável para o cálculo do ITR. Eu considero uma prova indispensável, por quê? Tanto pelas razões que eu trouxe aqui, porque todos os deveres que decorrem do reconhecimento trazido pelo direito ambiental acerca da reserva legal, eles possuem natureza de direito real, e como tal, ele exige uma certa formalidade, e uma das formalidades que eu estou indicando aqui, até menciono o código do
o dispositivo do código que trata da matéria, no sentido de que essa averbação ela vai dar uma eficácia desse título com relação a terceiros. E aí eu vou colocando vários outros argumentos aqui, inclusive eu coloco também aqui que se você analisar o Código Florestal atual, embora a lei anterior, que era a vigente à época, ela não tenha a mesma divisão e a mesma organização do atual Código, eles têm alguns dispositivos que são correlatos, com algumas diferenças e algumas mudanças, porque após a alteração houve uma certa, até em alguns pontos, diminuição da proteção com relação a algumas áreas. Mas, assim, esse código atual, ele tem um capítulo específico que chama Regime de Proteção da Reserva Legal. E é dentro dessa parte que normalmente se trata dessas obrigações, inclusive atualmente sobre a questão do CAR, por exemplo, que se trata dessas obrigações que são paralelas ao reconhecimento da reserva legal. Aí eu entendo que a reserva legal, ela não que a averbação na matrícula do imóvel, ela não é elemento constitutivo, porque pela própria doutrina que eu analisei bem de direito ambiental, a doutrina traz que essa reserva legal, ela é por si determinada como ex lege, ela decorre da lei. Somente a diferença dela para a questão da APP, que também tem efeito só efeito da lei, que o código trazia essa expressão, né? A APP ela tem efeito pelo só efeito da lei, né? Na verdade, ela é constituída pelo só efeito da lei, era o que trazia o antigo Código Florestal. Já a RL, embora ela seja constituída pelo efeito da lei, não é pelo só efeito da lei, ela precisa de uma delimitação, que seja realizada uma delimitação pelos órgãos estaduais. E não é o proprietário que escolhe, escolhe a área X que seja ali separada para esse que eu coloco no meu voto. Não é o próprio, observe que não é o direito do proprietário, o possuidor definir a localização da área, sendo imperiosa a observação dos critérios de delimitação, que são regras trazidas pelo Estado, essa delimitação da localização. E é por isso que eu acho que o fato de você averbar a reserva legal, embora você esteja ali com um documento comprobatório da delimitação da área, que é um documento que tem uma validade, uma formalidade suficiente para o benefício que a gente está discutindo aqui, eu não acho que isso seja constitutivo, sabe? Eu entendo que isso não constitui a reserva legal. O que constitui são os atos do Estado que determinam qual a delimitação a favor, considerando, assim, inclusive, um interesse ambiental. Isso analisado pelo Estado, qual o interesse ambiental, e isso levado à averbação. Mas a averbação vai constar em uma declaração dos limites daquela área. Esse é o que eu entendo sobre a reserva legal, e não a constituição da própria reserva. A lei constitui, a lei diz o que é, só que a delimitação dentro da propriedade são as regras estaduais, pelo que eu deprendi da leitura que faço aqui da doutrina ambiental. Ok. Estávamos Desculpe, o conselheiro João Vitor quer falar alguma coisa? Não, eu entendi. Na verdade, ela entende que a questão da verbação é mais uma questão probatória, não uma questão constitutiva. Na verdade, seria uma forma de se provar, não uma forma de se constituir. Foi o que eu consigo sintetizar da ideia que a conselheira trouxe. Sim. Só queria entender esse raciocínio. Desculpa, eu não tinha visto que o conselheiro tinha levantado a mão, e eu estava já tomando voto do conselheiro Mário, foi isso? Isso, presidente, exatamente. Mário, aí, então, a conselheira, então, está negando o provimento ao recurso, mas colocou ali já aquela conclusão e explicou o seu posicionamento. Conselheiro Mário. Presidente, eu acompanho a conselheira, não vou consignar pelas conclusões, porque, como dito, né, essas conclusões já estão no voto da conselheira. Não, mas só estão no voto porque nós votamos pelas conclusões, senão ela não precisaria. Eu acho que sim, porque se todo mundo votar com ela, não teria... Ela pode retirar as conclusões. Então, vou ficar com a conselheira Ana Cecília pelas conclusões. Obrigada. Conselheira Ana Paula. É só uma pergunta, eu estava um pouco distraída ali. No caso, a gente está votando, Ana, você está mantendo aquele mesmo posicionamento de agora há pouco, né? A única diferença não é...
Exatamente. A única diferença, Ana, é um dos fundamentos que vocês adotam para chegar na mesma conclusão que eu, um desses fundamentos eu não adoto, quer dizer que a matrícula, a realização a averbação na matrícula do imóvel é constitutiva. Só nesse ponto que a gente não tem o mesmo entendimento. Mas só para... A conclusão é única. Só para racionalizar, a Ana Paula e Pedro Paulo entendem que pode ser até a administração fiscal, é isso? Tem isso no seu processo? Ana Cecília, você verificou isso? Porque isso não, eu não menciono isso não, presidente, no meu processo. Pois é, mas para eles... Eu não falo da questão do início não, porque eu considero, aplica até a questão da súmula. Eu sei, mas a gente aqui... Eles precisam... Eu posso olhar, então, mas é porque como eu não é um... Não, mas ela não sabia também, né? Eu vou dar uma olhadinha. Eu não estou dizendo que você tivesse que trazer isso... antes da coisa, mas estou falando só que o normal é a gente fornecer. Eu estou aplicando a súmula, mas eu sei, mas eles fazem uma distinção com relação à aplicação da súmula, eu acho. Você está negando provimento. Estou negando. Tá. O do contribuinte. Não, mas está aplicando a súmula trata Não, a súmula só se você é contrário do centro. A súmula é só quando dá, ela né? estava dando provimento, eu é que confundi a conclusão. Ela está negando o provimento, não é? Então não está aplicando. Gente, deixa eu entender, deixa eu entender melhor. Então, eu estou apenas utilizando a súmula para corroborar o fundamento que eu utilizo no meu voto, que é no sentido de que é necessária a averbação na matrícula do imóvel anterior ao fato gerador. Então, a súmula tem textualmente essa disposição e eu estou utilizando nesse sentido. Não é aplicação integral, porque o que subiu para a gente discutir não foi se o ADA é intempestivo, se faltou ADA, não tem isso. O que subiu para a gente discutir é essa questão justamente aqui. Aliás, deixa eu só conferir dessa questão do ADA aqui. Eu acho que teve essa questão do ADA intempestivo. Com relação ao ADA intempestivo que eu coloco aqui no parágrafo, não se mostra importante maiores considerações, pois pelo teor da súmula 122, para suprir a falta do ADA, seria necessário que a ARL tivesse sido averbada em data anterior ao fato gerador. Então, assim, eu utilizo a súmula só para demonstrar que não foi cumprida nenhuma coisa nem outra. Sim. Conselheira Ana Paula. Eu só estou pensando aqui que dependendo da data, desculpem, dependendo da data, Pedro, o que eu falei, né, vai fazer diferença para a gente. Se você está com o processo aberto, Pedro? Tem uma verbação aqui do 16 de 2 de 2000. 16 de 2000, Rita? Tem uma outra aqui de 4 de 2 de 2000. Não, o processo é 2004, aí, obviamente, bom, pode ter começado, demorado não sei quantos anos. Mas o fato é de 2004. É 2000, né? É de janeiro. Aí foi tudo no mesmo ano, Rita? Então serve para nós, Pedro. Sim. Rita, é no mesmo ano, não é? As averbações são no mesmo, só que depois de janeiro, é isso? Tipo, esses valores que foram considerados aqui, você tem a averbação a partir do ano de 2000. Então é parecido com aquele outro. Fevereiro de 2000. Eu nem consegui abrir o processo. Está processando até agora e não abre nada. O relatório fiscal faz alguma... Certo. Então, tá vendo aí que tem várias conclusões, então. Ela não está levando em conta isso, né? E aí a conselheira... Aí eu vou abrir a divergência. Não, você vai votar com ela pelas conclusões, não é isso? Ela está dando provimento, ela está negando o provimento ao recurso contribuinte por uma... não, foi antes, não, mas ela você abre divergência mesmo. Você está dando provimento, não é isso? Eu abro divergência. Perfeito. Eu abro divergência para dar... Foi antes, não é? Foi antes do... Foi antes. Foi no mesmo ano, né? Ok. Desculpe, conselheiro Pedro Paulo. A divergência. Sim. Conselheira Ana Cecília foi a relatora, né? Eu tomei o seu voto, né, Mário? Sim. O voto do Mário, Ana Paula abriu a divergência, depois o conselheiro Pedro Paulo votou com a divergência, conselheiro Maurício. Com a relatora para as conclusões, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, né, com relação à constitutiva. Eu também acompanho a relatora pelas conclusões. Então, por unanimidade de votos, conhecer.
do recurso, e no mérito, isso é o resultado 168. E no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula e Pedro Paulo, né, que lhe deram provimento. Aí votaram pelas conclusões. Os conselheiros. Mário, não é isso? Sim. Mário. Sim. Maurício. Rita, não é isso? Correto. E Maria Helena, não é isso? Tá, aí por isso é que tem a ver com consignar, né, as conclusões, viu, Mário? Porque, do contrário, se não tiver... Se não tiver... Eu estou com uma dúvida aqui. Sim. O exercício é 2000, né? É, porque eu vi uma DITR de 2004. Bom, é o que eu estou vendo aqui. Não, tá certo, é 2000 mesmo. É 2000? Tá. Eu estava olhando por aqui mesmo. Bom, vamos então... O 169, Lucas Johannes Maria Arnolds. Não sei se falei corretamente. Conselheira, continua a relatoria da conselheira Ana Cecília. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu transcrevo a ementa aqui do acórdão recorrido. Informo que foram opostos embargos de declaração para sanar uma eventual omissão que foi apontada. Constante se extrai da ementa abaixo. Eu transcrevo aqui a ementa do acórdão de embargos. No que se refere ao recurso especial de folha 193 e seguintes, houve admissão por meio do despacho de folhas 239 para discutir a obrigatoriedade de apresentação do ADA para a dedução da área de reserva legal do cálculo ITR, quando há averbação da referida área na matrícula do imóvel, que apresenta os argumentos da Procuradoria, as contrarrazões da contribuinte e vou passar o conhecimento. Aduzo a recorrida em sede de contrarrazões a impossibilidade de conhecimento do recurso, considerando a ausência de divergência jurisprudencial, pois os acórdãos paradigmas tratam de situações fáticas distintas da constante dos presentes autos. Destaca o contribuinte que as decisões paradigmas não tratam dos casos em que o contribuinte apresentou o ADA intempestivamente, como na hipótese dos autos, mas sim de contribuintes que não apresentaram o ADA de forma alguma. Compulsando-se o recurso especial apresentado, verifica-se a Procuradoria da Fazenda Nacional, a fim de demonstrar a divergência, assim dispôs. De fato, os acórdãos recorrido e paradigmas partem de premissas fáticas idênticas, tendo em vista que todos discutem lançamentos relativos à ITR, exercícios 2002 e 2001, respectivamente, para chegar às conclusões distintas. Enquanto o acórdão impugnado dispensa a comprovação por meio do ADA ou do protocolo de requerimento pelo contribuinte junto ao IBAMA ou órgão ambiental conveniado, os acórdãos paradigmas não dispensam a referida exigência a partir do exercício de 2001, tendo como base o artigo 17-O da Lei 6.938. Ao analisar o exposto no acórdão recorrido, está a seguinte conclusão. Diante de todo exposto, verifica-se que, no presente caso, o recorrente, conforme se infere da análise dos presentes autos, apresentou o ADA após a intimação do auto de infração. Não obstante, comprovou documentalmente a inexistência da área de reserva legal mediante a apresentação de cópia da matrícula do imóvel com a respectiva averbação, o que não foi feito em relação à área de preservação permanente na forma dos documentos exigidos no Manual de Perguntas e Respostas do ADA, editado pelo IBAMA. Assim, nota-se que, por ser intempestivo, o ADA foi desconsiderado, mas o colegiado entendeu comprovada a área de reserva legal mediante a apresentação de cópia da matrícula do imóvel da respectiva averbação. Nesse contexto, a diferença fática apontada pela recorrida é meramente acidental, de modo que a premissa que partiram os julgados foi a mesma, inexistência de ADA regular. O entendimento citado, inclusive, foi esclarecido no acórdão de embargos, que é o tratado da APP mencionou o ADA nos termos seguintes.
No acordo embargado, o relator discorreu sobre a existência de ADA para isenção do tributo, no caso de área de preservação permanente, considerando inarredável. Assim, entendo que nesse questionamento não assiste razão ao contribuinte. A decisão foi precisa e coerente nesse aspecto. Observa-se que o contribuinte não cumpriu a exigência, a apresentação do ADA até o início da ação fiscal, e por isso não teve seu pleito reconhecido pelo Conselho. No que se refere à averbação da RL, à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro competente, a decisão paradigma, apesar de partir da premissa de que não houve a devida averbação, deixou claro o posicionamento no sentido da necessidade de cumprimento cumulativo dos dois requisitos, que seria apresentação tempestiva do ADA e averbação. Além disso, o acórdão paradigma 301, 34, 352 também expôs posicionamento no sentido da obrigatoriedade de apresentação do ADA como condição para a redução do ITR da área de reserva legal. Portanto, pela análise do teor do paradigma dos paradigmas mencionados, o acórdão e do acórdão recorrido, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda, consignando a distinção dos posicionamentos quanto à obrigatoriedade de apresentação do ADA tempestivo, razão pela qual voto por conhecer do recurso interposto. Então, tem essa questão de conhecimento aí, presidente. Bem, eu vou tomar rapidamente os votos, a conselheira então está ultrapassando, né, e conhecendo do recurso. Estava constando nas contrarrazões. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Microfone, Ana. Só estou pensando aqui. Eu tô Conhecimento só. Conhecimento, tá, então eu acompanho. Obrigada, Rita, pela dica. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito. Aí sim, vamos para o mérito. Pode continuar, conselheira. Então, aí no mérito eu estou aplicando a súmula CARF 122, acerca do tema posicionamento consolidado do CARF, no mesmo sentido do acórdão recorrido, conforme consta denunciado de súmula abaixo transcrito. Súmula 122, observância da súmula citada, considerando que a decisão converge com o posicionamento adotado no enunciado, mantenho. Aí, diante desse posto, eu estou conhecendo e negando provimento. Deixa eu ligar o microfone, presidente. Conselheira Ana Cecília, no seu voto é só a aplicação da súmula, só para saber se a gente vai votar pelas conclusões ou não. Não tem aquela... Não, né? Tá. Agora é o seu microfone. Desculpa, eu não estou mencionando nenhuma daquelas razões direto para a súmula. É só para saber se a gente votaria para a conclusão ou não. Sim, então a conselheira está aplicando a súmula e aí, nesse caso, está negando o provimento ao recurso da Fazenda, conhecendo e negando. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso, no mérito, negar-lhe provimento. Eu estou pretendendo terminar, ir até 1h, pode ser? Para a gente depois voltar às 14? Ok. Será? Okay. Pode ser? Não, eu só perguntei porque eu queria almoçar. Faltam 15 minutos, eu estou entregando até 1 e a gente retorna às 14, tá certo? Número 170 da pauta, Sangoban, canalização limitada, conselheiro, o relator Mário. Presidente, eu vou aqui direto ao voto. Tá? Nós temos aí, só para me lembrar, o recorrente aqui é a contribuinte, né? Nós temos um caso aqui também, um caso parecido com esse que já foi levantado pela conselheira Ana Cecília. Eu vou só
lá no finalzinho do voto, fazer esclarecimento quanto à questão da LR, né? E aqui a gente está discutindo exclusivamente a questão da área de reserva legal de utilização limitada. Vou tirar aqui essa. Então aí, ó, o lançamento, só no finalzinho do meu voto eu coloco o seguinte: como o lançamento se reporta a data da ocorrência do fato gerador, e no que tange o ITR, esse foi fixado em 1º de janeiro de cada ano, a averbação da LR deve ser promovida até essa data. No caso em apreço, né, no caso concreto, tratando-se de ETR exercício 2000 e 2001, a averbação deveria ter sido providenciada até 1/1/2000, que não ocorreu conforme registra o voto condutor do acórdão recorrido. E aí o acórdão recorrido, ele dá conta que essa averbação, ela foi feita, mas foi feita no dia 9/7/2001, tá? E aí, até em razão dos posicionamentos aqui do conselheiro Pedro Paulo e da conselheira Ana Paula, eu registro que a ação fiscal é de 2005, ou seja, essa averbação ela foi feita em período anterior ao início da ação fiscal. Portanto, eu estou conhecendo, presidente, do recurso especial do contribuinte, interposto pelo contribuinte, e no mérito eu estou negando o provimento. Conselheira Ana Paula. Eu abro a divergência, então, com o posicionamento que a gente conversou nos processos anteriores. Considerando, né, que a averbação é antes da ação fiscal. Sim. Conselheiro Pedro Paulo. A divergência. Conselheira Ana Cecília. Acompanho a divergência. Conselheiro Maurício. Relator. Perdão, o voto é do Mário. Não, perdão, acompanho, relator. Conselheiro Maurício. Relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Relator também. Conselheira Rita. Relator. Eu também voto como relator, por unanimidade de votos, conhecer e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula e Pedro Paulo, que deram provimento. Agora, poderíamos passar agora rapidamente para o 177, que ele vai ter uma sustentação oral. Eu estava na cabeça que tinha sido retirado de pauta, mas não foi. Pode ser, conselheiro João Vitor, para a gente honrar essa sustentação oral? Nem que depois a gente precise, de repente, começar um pouquinho depois. Pode ser? Pode. Pode ser? Vamos fazer? Acho que já está na pasta, né? Só confirma para mim. Depois eu vou começar pela pauta da tarde, e aí eu não poderia, para voltar, eu acho que fica meio confuso depois. É o 177. Tá bom. Aí, como vai ter a sustentação, né? Você pode até, de repente, fazer um resumo. Mas a gente faz normalmente, né? Esse tem sustentação. Tem. 177, Unibanco, União de Bancos. Tá bom. Eu até achei engraçado, mas é ITR mesmo. Vou até olhar se estava errada a matéria. Né? Bom, está lá na pasta já. Iniciando pelo relatório, é um recurso da Fazenda Nacional, que visa rediscutir a possibilidade de o VTN médio ser apurado com base na média das DITRs entregues no município do imóvel rural autuado. A decisão foi no sentido de afastar a nulidade, né, a decisão recorrida do auto de infração, mas reestabeleceu o valor da terra nula declarado. Nesse tocante, em relação ao valor da terra nula declarada, a Fazenda Nacional basicamente alega que os paradigmas final 664 e 609 admitiriam a possibilidade de o VTN médio ser apurado com base nas médias das DITRs. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não deve ser conhecido ou sucessivamente ser desprovido. O sujeito passivo ainda opôs embargos de declaração, isso é só um registro, os quais foram acolhidos para corrigir inexatidão material. Intimado desta última decisão, o contribuinte não interpôs recurso especial.
A Fazenda Nacional, igualmente intimada, reiterou o recurso já interposto. Este é o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar para a sustentação oral? Então, eu vou aqui... Senhoras e senhores, nobres julgadores, conselheiros desse egrégio Conselho de Recursos Fiscais, desta nobre Câmara Superior, bom dia. Meu nome é Pedro e eu sou o patrono da recorrida e gostaria de fazer uma sustentação oral bem breve e sucinta acerca do caso que está sendo julgado. Ok? Em primeiro lugar, vale um pequeno resumo, né, do caso. É um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra um acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário da recorrida, então recorrente, para restabelecer o valor da terra nua, né, o VTN, tal como declarado, né. E a Fazenda interpôs o presente recurso especial, alegando que existe divergência jurisprudencial com alguns paradigmas, e no mérito sustentando que o VTN deveria ser aquele utilizado por meio do arbitramento, porque não haveria ilegalidade na utilização do CIPT, o Sistema de Preços e Terras, da Receita Federal. Pois bem, senhores. Passando agora, então, para a primeira parte da minha sustentação oral, que eu gostaria de falar, seria a questão do conhecimento do recurso. Por quê? Porque, ao nosso ver, o recurso especial interposto pela Fazenda não comporta conhecimento. Ok? Ambos os paradigmas indicados ou apresentam questões fáticas distintas ou não tratam de divergência jurisprudencial, que são os requisitos aí para que a gente possa ter o conhecimento desse recurso. O primeiro paradigma, aquele de número 2102016664, pense que ele não traz dissídio jurisprudencial porque ele não aborda a questão da aptidão agrícola, né? Então, o que a gente tem aqui é que, embora ele tenha realmente negado o provimento ao recurso do contribuinte, ele, em momento algum, tratou do objeto do acórdão recorrido, que é a questão do CIPT ter ou não de respeitar a aptidão agrícola dos imóveis, né, como fins de embasar o valor da terra nua. Nesse paradigma, essa questão não foi tratada. Então, não é possível identificar um dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e esse paradigma, porque esse paradigma sequer aborda essa questão, né? Ele trata de outros pontos pertinentes ao caso concreto discutido lá, mas não chega a afirmar ou tratar da questão relativa ao CIPT. Ou seja, ele não, em momento algum, aborda a necessidade ou não do CIPT em observar o valor, a aptidão agrícola do imóvel. Ou seja, ele não fala de forma expressa ou mesmo implícita que o CIPT, que simplesmente pega o valor médio das declarações de ITR do município, é válido, né? Então, como ele não aborda a questão que foi discutida no acórdão recorrido, no nosso caso concreto, então não há como admiti-lo como um paradigma válido, né, para fins de conhecimento do recurso especial. O outro paradigma apresentado, que é o de número 2102000609, tem-se que o próprio despacho do presidente da primeira Câmara da segunda sessão, já à época, identificou que ele não cumpria os requisitos necessários, né, já que ele não possuía similitude fática entre o caso concreto e o paradigma. Então, nesse ponto também, né, a recorrida entende que o recurso não comporta provimento, não comporta conhecimento, justamente porque, nesse caso, né, no paradigma, o CIPT, ele tinha sim informações de aptidão agrícola dos imóveis da região,
portanto, que não é o caso concreto. Né? O caso concreto que se discute é a inaplicabilidade do CIPT diante da ausência de consideração da aptidão agrícola do imóvel, dado que o VTN obtido é simplesmente uma média das declarações da região do município. Então, são divergências relevantes e que, ao nosso ver, impedem realmente o conhecimento do recurso especial. Mas, ainda que esse conselho entenda, né, que esta Câmara entenda que o recurso comporta conhecimento, é necessário afirmar aqui que, no mérito, ele deve ser desprovido nessa hipotética situação. Por quê? Porque a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que é necessário que o CIPT, né, o Sistema de Preços e Terras da Receita, considere a aptidão agrícola do imóvel, sob pena de violar o artigo 14 da Lei 9.393 de 96, né, seu parágrafo 1º. Por quê? No caso concreto, é patente e muito claro, se observar as folhas 10 do processo, que o CIPT, que foi base para o arbitramento do VTN no caso concreto, não respeitava e nem trazia considerações acerca da aptidão agrícola do imóvel. O que ele trazia? Simplesmente uma média das declarações do município em que estava inserido o imóvel rural, que no caso seria São Desidério. Então, se o único critério adotado era o valor médio, o valor do VTN da região, então, por óbvio, esse arbitramento não respeitou a disposição da lei, que determina que a aptidão agrícola é, sim, um dos critérios relevantes para se identificar o valor de terra nua, né? Então, nesse sentido, é justamente o que consta do artigo 14, parágrafo 1º, né? Quando ele afirma que o VTN deve observar as disposições contidas ali na lei, né, que ele faz menção, e dessa forma, inexistindo esse respeito à aptidão do imóvel, é necessário reconhecer que o VTN, o arbitramento feito, foi equivocado, né, porque contrariou realmente a lei. Outro ponto relevante, que eu acho que é importante destacar aqui, é que não há informação se esse arbitramento, né, ele foi feito com base em informações prestadas pela Secretaria de Agricultura das unidades federadas ou dos municípios, né, que também é uma previsão do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.393, de 1996. Então, quando você combina esses dois pontos, que é a apuração do VTN médio não levar em consideração a aptidão agrícola, e 2, a lavratura da notificação não ter sido claramente informado o VTN com base em informações dadas pela Secretaria de Agricultura das unidades federadas, tem aí que são dois elementos críticos, né? E que, segundo a jurisprudência pacífica deste conselho, impedem o provimento do recurso. Então, só para finalizar aqui essa breve exposição, eu gostaria de salientar que existem aí diversos precedentes desse egrégio conselho que são favoráveis aqui à pretensão da recorrida, no sentido de manutenção do recurso do acórdão recorrido, na medida em que afirmam que é incabível a manutenção do arbitramento com base no CIPT, quando o VTN apurado, né, adotado por meio desse CIPT, somente considera o valor médio das declarações de TR do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel, né? Isso aí é um entendimento que é reiterado em diversos precedentes desse conselho, todos muito recentes, inclusive, e eu acho que é um ponto relevante que pedimos que essa Câmara Julgadora leve em consideração ao tratar do mérito do recurso, se de fato ele for conhecido. Então, acho que essas eram as minhas exposições aqui, não gostaria de me alongar mais, me parece que é um caso, não é um caso inédito aqui perante esse conselho, então agradeço a atenção de todos e reitero novamente que a recorrida pede que o recurso especial não seja conhecido, mas caso seja conhecido, que lhe seja negado o provimento. Obrigado.
Voltamos, então, aqui. A sustentação oral é ótima, né? Eu acho que fica tão claro, né? O contribuinte fica tão perto, assim, né? O rosto. Eu achei muito bom. Muito bem. Funciona. Bem, podemos, então, passar ao voto? Pois não, conselheiro. Eu só queria, antes de iniciar meu voto, como a presidente havia tratado dessa questão do paradigma em relação ao sistema de preço de terras num processo anterior, eu queria saber se esse seria o caso, se aquela conclusão que a doutora havia mencionado, se seria o caso aplicável para esse processo. O 21.02.00.609, com certeza, ele não serve porque ele tem aptidão agrícola. Então, ele não pode ser trazido para exemplo de que não tinha aptidão e se aceitou. Mas o outro, ele serve sim, porque, o outro paradigma, deixa eu ver aqui, até peguei ele aqui. 21.02.001. 21.02.01.664. 664. Esse aqui, ele diz textualmente, que foi, alega o contribuinte, ele diz assim, em função disso, a fiscalização não acatou o laudo e efetuou o arbitramento do valor da terra nua com base nas informações do CIPT correspondente ao preço médio por hectare. Então, aqui é o preço médio, está dizendo aqui, apresentadas nos imóveis localizados, que é isso que não se aceita, porque tem que ter a aptidão, aquelas outras linhas preenchidas. Nesse seu processo, João Vitor, está na página, acho que 6 dele, a 6 da numeração de página mesmo. O VTN que a gente não considera, né, que ele não tem aptidão, até em branco. Mas nesse daqui, eu acho que é a mesma coisa, ele está do mesmo jeito, e ele não faz ressalva nenhuma e aceita, e não aceita o laudo e mantém esse arbitramento. Então, eu entendo que esse aí é válido. Tanto ele é o mesmo caso, mesmíssimo, que nós já reformamos ele na Câmara Superior, mas foi depois do recurso. Tá. Nós já reformamos exatamente porque não tinha aptidão agrícola. O recurso ele foi admitido com base nesse paradigma, inclusive. Aí eu nem se examinou o segundo. O segundo, ele já é aquele que a gente já... Não se aceitaria de qualquer forma, né? Não se aceitaria. Tá bom. Bom, então, nesse ponto, o que acontece? Como existe essa questão levantada em sede de contrarrazões por parte do sujeito passivo, eu entendi como colocado agora pela presidente, e chancelado pela presidente, que teria sido, sim, demonstrada a existência de divergência na interpretação, e me arvoro aí no próprio exame de admissibilidade, segundo o qual, assim como no recorrido, somente está presente no sistema de preço de terras o valor referente à média das DTRs, ou seja, é a mesma situação fática. No entanto... Tanto é assim, João Vitor, que o acórdão que reformou, que nós reformamos aqui, é o 9202.005.185. Tá. Ok. Para mim é importante saber esse histórico. Então, nesse aspecto, eu estava superando esse óbice ao conhecimento, mas nesse caso aqui, existe uma questão que eu entendo fundamental, que pode trazer uma certa divergência, que é o fato de que eu entendo que o recurso ele perdeu objeto por circunstância superveniente, na medida em que a autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil, em Feira de Santana, na Bahia, ela, logo após a decisão do CARF, ela revisou o lançamento através de despacho decisório. É uma situação que, para mim, até então era incomum, eu não tinha visto isso, mas eu vislumbrei isso nesse processo e vislumbrei isso também num outro processo de um outro contribuinte. A autoridade a que eu me referi anteriormente, ela revisou o lançamento através do despacho decisório de folhas 371 e 375, argumentando que, abre aspas, o VTN médio declarado por município, constante do CIPT, obtido com base nos valores informados na DITR, sem considerar levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura da unidade federada ou do município, ele não pode ser utilizado para fins de arbitramento por contrariar o disposto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9393. Isso está entre aspas porque é uma alegação textual que consta nesse despacho decisório. E alterando, então, o valor da terra nua para o mesmo montante admitido pela decisão recorrida. Eu vou só suspender o voto, embora já estivesse votando. Eu nunca tinha visto mesmo isso, ele fez uma revisão de ofício, né?
O Mário acho que pediu a palavra, eu não vejo problema dele falar, embora eu esteja votando aqui. Não, é porque é incomum, né? E eu acho importante a gente debater esse tema. Eu nunca tinha visto. Né? Porque, assim, para mim, uma vez instaurado o procedimento fiscal, ou procedimento fiscal não, contencioso administrativo, se não for uma questão suscitada no próprio contencioso, eu não sei, eu estou dizendo assim, estou trazendo para discussão porque eu não sei se seria cabível a gente aceitar isso, apesar de considerar, né, que é o próprio sujeito ativo, digamos assim, né, que é quem representa o sujeito ativo que está abrindo mão daquilo que foi lançado. Mas eu acho muito estranho e trago a discussão aqui para vocês se é o caso da gente considerar isso ou se seria conhecer e resolver essa situação já na discussão de mérito. Onde que está aí? Qual que é o documento, hein, João Vitor? Pode me dizer? Folhas 371, 375. É uma peça separada? Não, está no próprio processo. Sim, mas não no volume. Não no volume. Não no volume, não. Olha, mas é uma revisão de ofício de quem tem a capacidade de lançar. Eu posso continuar o voto e aí a gente... Assim, a gente vai ter que... A discussão é passar pela competência da autoridade lançadora de fazer essa revisão depois de iniciado o contencioso, né? Porque é bem comum que a autoridade lançadora se manifeste em sede de revisão de ofício após instalado o contencioso. Até entre a ciência e o recebimento da impugnação, eu já vi, bastante comum. Mas uma vez impugnado o ato, o lançamento, vai ter que decidir se esse despacho aí foi proferido pela autoridade competente. O que eu estou entendendo aqui foi assim, é um engano que está acontecendo muito, muito. Eles estão entendendo, quando chega lá, ele não percebe que aquilo ali tem direito a recurso e já está dando. É como se fosse, ele está fazendo uma planilha para execução. Como se fosse uma planilha para execução. Está entendendo que é definitiva essa decisão, me parece, não é? Não sei, Rita. Eu acredito que sim, porque para dar um despacho, vamos dizer assim, atravessado no processo, é bem provável que a autoridade tenha entendido que a decisão fosse... Mas também não haveria necessidade de fazer revisão de lançamento, né? É verdade. Seria executar, uma planilha para executar, o que eu tenho em alguns processos meus, o que acontece assim, que a parte incontroversa, né? Aí realmente ele já passa e já mas mudar a fundamentação igual ele fez aí. A única coisa que eu tenho dúvida também, João, e aí eu comecei a pensar em razão de alguns processos meus que eu olhei, é que a gente tem o problema dos paradigmas, né? Assim, se a gente deixa de conhecer nesse caso, por exemplo, se a gente deixa de conhecer o recurso por outras razões, a gente mantém um acórdão, por exemplo, paradigma que não é, né, que poderia ser revisto pelo exame do mérito do acórdão do recurso especial. Aí eu não sei se seria mais interessante a gente conhecer e no mérito fazer como aquela questão da cooperativa, entendeu? De fazer uma ressalva no final de que a própria autoridade, com relação à parte já reconhecida no recorrido, já, né, acolheu, inclusive, a mesma argumentação. Não sei o que vocês pensam. Eu nunca vi isso, nunca vi realmente isso. Não, isso está no processo antes, né? João, esse despacho está fazendo. Esse despacho está onde, João? Só que eu não estou conseguindo localizar essa decisão, notificação. Está escrito despacho decisório, lá é um documento logo depois da contrarrazão do contribuinte e marcos de declaração. Tá, obrigada. Bom, teve até acórdão de embargos depois disso. É algo assim, muito... Não sei nem se o contribuinte teve ciência disso, porque depois ele até parece que teve embargo, né? Depois disso, depois desse despacho. Não dá para saber se o contribuinte teve ciência, e por esse documento aqui, mesmo que a gente fosse acolher o que está no documento, eu não sei nem... Eu sei que tem um servidor público aqui que assinou, mas não sei nem quem é esse servidor público. Ele coloca o nome dele, a matrícula SIAP, então não sei nem de quem se trata
assim, em termos de ter competência para fazer o que se fez aqui por meio de um dito despacho decisório. Eu acho que se a gente pode corroborar, né, porque eu entendo que sim, né, que aqui nossa decisão é igualzinha à decisão que reformou esse paradigma aí que ainda era válido. É a decisão até que a conselheira Patrícia, esse número que eu dei aqui, é o nosso entendimento aqui que... Então, ela vai corroborar o que a DRF teria feito, né? Eu acho também uma coisa um pouco frágil esse despacho, porque não é a autoridade, né? Não é a autoridade. Com certeza não é. O delegado, alguém que tenha esse despacho decisório, ele tem que ter uma competência mesmo, né? Eu não sei se ele teria validade até, né? Tem que olhar, estou até olhando aqui. Na decisão, ele cita ali uma portaria de delegação de competência. Mas a minha dúvida é, ainda que fosse citado pelo delegado, se nessa fase processual ele teria competência para fazer a revisão do lançamento. A rigor, eu imagino que não. Por que não? Ele que lançou? Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não, se ele rever o lançamento, ele tem que abrir o contraditório de novo. Não, a revisão do lançamento com base no 149, 145, eu imagino que é antes do produto contencioso. No contencioso, quem revê lançamento são as instâncias julgadoras. Quem lançou só pode rever antes do contencioso. Não vejo problema nisso, não. O que diz o 149? Pode ser revisto, que eu fiz o seguinte. Pode ser revisto. Ele pode ser revisto. Não diz assim, desde que não tenha havido impugnação. Não existe isso. Ele e a Fazenda são... A Receita e a Fazenda... O problema é que ele está usando uma decisão que não é definitiva para fazer uma decisão, notificação, revisando o lançamento. Aí eu acho que... O problema, ele é a autoridade é quem... Ele é a autoridade que lançou. Pois é, mas aí no mínimo a gente tem que abrir o contraditório todo de novo. Aí o processo vai voltar lá para a primeira instância. Por que o contraditório? Mas por que abrir contraditório se a decisão for favorável ao contribuinte? Mas o contribuinte pode, inclusive, questionar que ele está alterando o critério jurídico, que, por exemplo, não é o caso. Mas a decisão é favorável, ele vai impugnar o quê? É favorável a ele. Ele está abrindo mão de continuar litigando, porque já viu que isso aí, com certeza, eu não sei, eu nunca vi isso, estou dizendo, mas eu não acho nenhum problema aqui a gente mencionar isso e dar a nossa decisão, que é no mesmo sentido. Viu? Eu acho assim, até porque a gente fica com essas dúvidas, tem entendimentos diversos sobre isso, que pode ou não pode, eu achava bom a gente fazer o que chegou aqui para nós, em termos do recurso, né? Até porque a Fazenda, depois disso, recorreu, não sei se foi porque ela não viu ou porque ela está entendendo que ela tem que recorrer de todo jeito, inclusive disso. Mas aí a gente pode dizer que, inclusive, já tem uma decisão. E aí eles vão olhar se isso aí tem validade ou não, mas a nossa decisão é no mesmo sentido. Não é? A decisão é no mesmo sentido. Aliás, a nossa jurisprudência aqui tem muito voto, assim, em relação ao CIPT. A aptidão agrícola nunca se aceitou há anos isso aí, desde de 2012, 13, que isso aí foi levantado. Em trocentas, a jurisprudência maciça, se a gente quisesse simular isso, simularia tranquilamente. Bem, é o que eu acho, né? Vamos ver o que o relator vai fazer. Eu entendo, assim, que essa é uma questão de conhecimento mesmo, que como a autoridade, e aí não vou discutir se ela tinha competência ou não, porque não é o que está vindo para mim, o que está vindo para mim é o fato de que o lançamento foi revisado. Isso significaria, na minha ótica, que não está mais em discussão o valor da terra nua, que seria o único ponto controvertido do recurso especial. E se não está mais em discussão, eu vejo que isso é um óbice ao conhecimento, não é uma questão de mérito. Então, eu encaminho meu voto no sentido de não conhecer o recurso. Aí eu vou tomar, então, os votos. O conselheiro está não conhecendo, não por causa dos paradigmas, que a gente já viu que um deles
Tanto falava só da média, que depois ele foi revisto aqui. E fala lá textualmente, como eu li. Conselheiro Mário. Presidente, assim, que pese concordar com a conclusão do acórdão recorrido no que diz respeito à questão de mérito, eu repito aqui o que eu já falei anteriormente, que não é só incomum. Aqui nós temos, claro que a autoridade administrativa, ela está recorrendo ao artigo 149 para reformar uma decisão que foi adotada lá atrás, que foi de se efetuar o lançamento. Mas ela está recorrendo ao artigo 149. Rapidinho, Mário, só para não perder esse coisa. Aqui, ó, depois desse despacho, tem uma ciência do contribuinte aqui, ele está pedindo assim, ó, ele está dizendo assim, ó, antes, ele foi cobrado, e ele está dizendo aqui que encontra coisa, ó, vamos esclarecer que o PA tal encontra-se suspenso em razão da oposição de embargos, os quais ainda encontram pendentes de julgamento, ou seja, nem ele entendeu que tinha sido... Bom, só para dizer que tem isso aqui depois, ó, logo depois desse despacho, tá vendo? O despacho decisório foi depois desse despacho decisório. Certo? Tá, desculpe, pode continuar. Okay. Despacho decisório foi aqui na folha 371, aí, ó, vai o despacho de encaminhamento, tem lá a ciência e ele faz essa petição. Então, é uma coisa, assim, no mínimo estranha, né? Ele ainda embarga, diz que tem o embargo dele. Bem, presidente, como eu ia falando, eu acho bastante incomum. Eu acho que se tem que existir a possibilidade de se fazer esse tipo de revisão no meio do contencioso administrativo, no curso do contencioso administrativo, isso deveria pelo menos estar disciplinado em algum ato, sei lá, da própria administração tributária. Eu não vejo como, né, pelo menos a princípio, no curso do procedimento tributário, no curso do processo administrativo, alguém com base numa decisão não definitiva, alguém que eu digo seja ele até a própria autoridade que efetuou o lançamento, desconstituir esse lançamento, uma parte desse lançamento. Eu acho que aqui a gente deveria fazer isso, o que se deve fazer é que a coisa siga o curso normal do processo administrativo. Com todo respeito, é porque vocês não pegam processos em outras fases, vocês só pegam aqui. Eu já peguei vários, inclusive aquela turma, uma turma aqui do CAF, que aplicava reformar, chegou lá, nem era definitivo, porque o contribuinte não poderia recorrer, chegou lá, a unidade acabou, abriu mão, disse, está errado o lançamento, acabou, nem voltou. Só voltou por quê? Isso me intriga. Ele embargou, só por isso. Mas se ele embargasse, se ele aceitasse isso aí, nem voltaria. Então, eu fico assim, na dúvida. Nisso numa peça, eu não referendaria uma peça de dizer isso, porque tem casos acontecendo na vida real que a gente tem que ficar sabendo. Ele volta para um recurso, enfim, perdendo aqui, e algumas vezes foi a aplicação de reformar do PES, chegando lá, a unidade nem dá ciência para o contribuinte da decisão daqui, nem dá ciência. Ela diz assim, olha, nós erramos mesmo, é um erro, revisão de ofício, anula e cancela a notificação. Nem volta. Então, tanto pode que está acontecendo. Só estou dando essa pincelada porque eu já peguei vários casos assim. Tá, então, presidente, nós podemos considerar, eu discordo desse posicionamento. O que está nesse despacho decisório é que um fato superveniente para se efetuar a revisão do lançamento é uma decisão não definitiva. A princípio, eu não concordo com isso. A princípio, eu não concordo. Se a administração tributária pode fazer isso, isso deveria estar disciplinado em algum lugar. Eu desconheço disciplina nesse sentido. O meu encaminhamento é diferente do encaminhamento do relator. Eu encaminho por conhecer do recurso. Nós temos, apesar desse fato superveniente, e resolver essa questão na discussão de mérito.
Eu só um adendo, eu só concordaria se fosse contrário. Aí sim, eu acho que seria interromper o contencioso, e aí seria, agora, vindo de quem... Isso está acontecendo muito, é normal, isso aconteceu, e eles revisaram, tem até a peça se chama termo circunstanciado, que a Receita usa para esses casos que ela entende que não tem mais como... Eu assim, até acho que pode acontecer, principalmente num caso como esse que nós estamos discutindo, em que já existe uma jurisprudência bastante consolidada em favor do próprio acórdão recorrido. Mas, assim, eu só não vejo como se fazer isso se pegando uma decisão e tal. Pode ser comum, mas talvez o órgão de julgamento administrativo de segunda instância devesse ser informado dessa situação de alguma forma, né? Enfim, eu vou manter o meu posicionamento de conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional. Bem, conselheira Ana... Eu estou bem confusa porque eu tenho um processo também, um caso semelhante. Eu confesso que todas as questões de aptidão agrícola eu sempre tenho confusão no que a gente... Assim, também com o despacho decisório terminando dando solução, não, porque esse caso aqui... Não, mas eu digo, toda vez que a gente fala no tema, eu fico sempre com dúvida na hora de resolver. Então, por hora, eu vou acompanhar o relator. É só no conhecimento, tá? Conselheiro Pedro Paulo. Pois é, presidente. Eu acho que, certo ou errado, esse despacho do decisório é um ato administrativo que tem presunção de legitimidade. Então, acho que não poderia... Tem até uma delegação de competência aí, né? Ignorá-lo. Então, que o fundamento do isso vai para a ciência da Fazenda Nacional, é uma questão. É exatamente a perda de objeto em razão desse ato aí, eu acompanho. E depois a Fazenda Nacional se resolve com essa autoridade administrativa. Exato, ela vai ter ciência desse acordo. Ela vai ter ciência desse acordo. Porque alguém pode questionar assim, mas quem é o CAF para ignorar meu ato administrativo? São situações em que a coisa, quando está errada, é difícil uma solução perfeita. Entende? A meu ver, a solução menos imperfeita é a gente aplicar o ato administrativo. Com base nesse ato administrativo, eu não vou reconhecer. Devolve vocês, quem pariu Matheus, se fosse contrário... Eu vou usar esses termos chulos assim, mas... Bem, conselheiro, então, está voltando com o relator. Sim. Bom, conselheira Ana Cecília. Então, João, você está entendendo prejudicado, né? Recurso. Você não vai conhecer do recurso, é isso? Estou acompanhando, então, o relator. Conselheiro Maurício. Eu vou acompanhar o Mário, a divergência, e assim, a mim ainda não amadureceu a ideia de ver a autoridade lançadora fazer revisão de lançamento, uma vez realizado o lançamento, cientificado o contribuinte, a imutabilidade do lançamento, ela é coisa muito, muito significativa. Só quem para alterar esse lançamento são as autoridades segundo as fases em que se encontra o processo. Então, eu trabalhei vários anos na fiscalização, é muito pouco comum, se é que eu peguei alguma vez alguma autoridade lançadora revisar o lançamento em sede de contencioso. O que se há, a senhora falou em termos circunstanciados, a autoridade fazer um termo depois de lançado para revisar um lançamento, para ir para a delegacia Também. Antes, então, é mais comum ainda. E até tem uma IN 1061 da Receita que prevê esse procedimento. Mas, como eu falei, o Mário bem colocou, para mim, eu ainda não amadureci a ideia de ver esse... E aí, quem é o CAF para alterar um despacho administrativo é o CAF que altera um lançamento, né? A gente não tem autoridade para rever lançamento, a gente está no exercício da competência nossa, de revisar um lançamento, né? E tem um recurso pendente de julgamento. Tem um recurso.
Então, assim... Não, foi depois disso. Foi depois do... Não tinha um recurso pendente e eles fizeram isso. O recurso da Fazenda foi depois disso. Foi quando foi da ciência para o contribuinte, e aí... Não é isso? Não. Eu estou confundindo aqui o despacho decisório, esse despacho está nas folhas 371. O recurso da Fazenda, o despacho de admissibilidade do recurso especial, a folhas 236. Tá, ok. Eu estou vendo outro despacho, desculpe, é isso mesmo. Esse despacho é bem posterior. O que a autoridade administrativa fez foi interromper o curso do contencioso. E assim, como eu falei, eu ainda não consigo ver, ainda não estou maduro nessa ideia de que a autoridade administrativa ter competência para isso. Então, por essa razão, eu estou acompanhando a divergência aberta pelo Mário integralmente. Sim. Depois o João Vitor é o relator, então Rita. Eu, por hora, também eu vou acompanhar a divergência, ainda tem que amadurecer, porque, assim, aqui nesse caso, a gente tem um acolhimento pelo acórdão recorrido do valor declarado pelo contribuinte, né? Então, assim, nesse caso, o contribuinte não teria prejuízo. E se a gente estivesse tratando de um outro caso em que o recorrido teria fixado, por exemplo, um outro valor, e o contribuinte, ele simplesmente concordou, porque ele resolveu, então, abandonar a lide e pagar o que foi condenado, mas desde o início, por exemplo, igual nesse caso aqui, a discussão do contribuinte vem sempre pela nulidade do lançamento. Então, assim, aqui nesse caso concreto, a gente está tendo, de fato, uma aproximação entre o que restou decidido e aquilo que o contribuinte declarou. Mas eu não sei se em todas as situações que a gente enfrentar essa questão do revisão de ofício no meio do processo, se vai prevalecer aquilo que o contribuinte entendia como era correto. Então, assim, considerando que em algum determinado caso, o contribuinte, ele pode, né, embora ele tenha concordado com o resultado final, isso não descaracterizaria o argumento inicial do lançamento, eu acho que poderia levar em algum prejuízo. Então, por hora, eu acho que eu fico com a divergência para conhecer. Bem, eu embora eu não vá votar com o relator, não é por nada, porque eu acho, no mínimo, estranho que depois disso que o contribuinte embarga, ainda apresente embargo, ainda tenha um acórdão de embargos. Então, ou isso aí no final não chegou até ele, ou então, não sei, talvez até isso não tenha depois seguido o seu curso, mas não é porque eu não acho que isso não seria possível, não. Acho que não seria possível de forma alguma se fosse prejudicar, porque aí estaria interrompendo aí o contencioso, mas quem lançou, né, que está em consórcio, inclusive, com o PGFN, não é? A Receita não atua contrariamente, né? Eles atuam em conjunto. Se está abrindo mão, eu não veria problema, não é por essa questão. Agora, nesse caso específico, e mais, porque nesse caso, conhecer não prejudicaria em nada, porque o mérito vai ser no mesmo sentido, a gente tem já uma jurisprudência bastante consolidada, e aí sim vai ser uma decisão definitiva. Aqui, a menos que a Fazenda embarque, faça alguma coisa e veja alguma coisa que possa ser revista, mas aqui é a última instância. Então, eu acho que isso aí até corroboraria esse despacho se fosse o caso. Então, só nesse sentido que eu não voto com o relator, mas não é porque eu não acho que seja possível, não. Pois não, conselheiro João Vitor. Eu só queria fazer uma observação, assim, na verdade são algumas observações. Em primeiro lugar, eu acho que o contribuinte não se manifestou sobre esse despacho decisório, porque quando ele apresenta o embargo de declaração lá, ele se reporta a uma comunicação que foi expedida um ano depois, que é a comunicação do CADIM, não é descrita no CADIM, não é do despacho decisório. E o fato dele não abordar esse despacho decisório em nenhum momento, isso também me leva a crer que isso não chegou ao conhecimento dele. Exatamente. Com relação... Não tem validade, né? Se não chegou por coisa, não tem validade. Essa exatamente a minha questão. Sim, esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Agora, com relação à preocupação da Rita, de que poderia agravar, primeiro ponto, a gente está julgando o que está aqui agora, não uma situação hipotética. Mas mesmo que a gente fosse julgar uma situação hipotética, de que fosse agravar a situação do contribuinte, se houvesse uma revisão de lançamento para agravar, isso seria um novo lançamento, isso requereria atendimento de prazo decadencial,
isso reabriria dentro do prazo. Então, essa preocupação, para mim, ela não é válida. Então, mas não é só no caso de agravagem. Digamos que por alguma questão, o colegiado recorrido adotou um fundamento que chegou, por exemplo, a um meio termo. Né? Não deu nem o que o contribuinte queria e nem o que a fiscalização queria. Mas fato é que o contribuinte ele se conformou com aquela decisão e não apresentou nenhum tipo de recurso. Né? E aí a Fazenda Nacional, a decisão ainda não tinha transitado em julgado, porque poderia talvez ser revista pela Fazenda Nacional. E aí, no meio do caminho, você tem uma revisão nesse sentido. O contribuinte sim, mas é mais prejudicial. Aí ela não se sobrepõe. Aí, para mim, é bastante óbvio. Nem ninguém se atreve. Diga-se de passagem, nunca vi isso no meio do... Ninguém se atreve da Receita Federal. Eu nunca vi isso. Podemos seguir. Eu já vi fazer turma aqui, mas a Receita mesmo, eu não vejo fazer isso. Mas, assim, eu estou só complementando, João Vitor, é que a gente, assim, vamos dizer, se a gente adota esse posicionamento não conhecer, aí o que acontece? Não, isso aí foi um engano, não sei o quê. Não deu ciência, por isso que eu estava espantada dele não ter se manifestado. Então, se você não tem isso, não tem nem validade. Aí a gente voltaria tudo para uma coisa que a gente está fazendo a mesma coisa, porque a nossa jurisprudência aqui, pacífica, né? Bom. Só uma questão, se for o caso, se houver concordância de alguém, do relator, a gente poderia até fazer uma resolução e dar conhecimento dessa... não, desculpe, Mário, eu acho que, assim, a gente já tem uma jurisprudência pacífica no mesmo sentido. Eu acho que na prática... Tá bom. Já retirei, presidente, não preciso mais. Se eu tivesse na minha mão para vir para a Câmara Superior, eu estou falando, não é nem da questão da... Eu conheço, eu sei qual vai ser o desfecho do processo, eu estou falando por uma questão peculiar, muito, assim, que para mim eu não consegui me convencer dos argumentos que foram colocados aqui, apesar de eu não ser uma pessoa fechada a me convencer dos argumentos dos outros, eu estou mais pensando sobre o posicionamento, sei lá, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação a esse tipo de peça. Mas eu não vou ficar insistindo nisso, não. Se é para resolver rápido, resolvamos. Então, só uma coisa, eu estou falando, se isso tivesse chegado para mim fazer admissibilidade, tivesse com esse documento, eu faria exatamente isso, voltaria e dizia, aí lá eles iam ver, não tem validade, foi um engano, não mandamos. Agora, já está aqui, a única coisa que a gente tem que fazer é fazer um voto que a gente já tem, então para que eu fazer tudo isso, sabe? Retornar para alguma coisa, para uma coisa que a gente vai no mesmo sentido. Estou sentindo mais no sentido de praticidade, de prejuízo das partes aí. Bom, vamos dizer assim, quem é que votou não conhecendo foi o João Vitor. Ana Paula, você acompanhou o João Vitor ou você conheceu? Acompanhou a Ana Cecília. Você votou com a divergência do Mário? Com relação ao conhecimento, eu acompanhei o João Vitor. Então, não vai se conhecer. Gente, pelo que eu estou entendendo, no mérito... Não, mas ganhou o não conhecimento. Ganhou não. Esse... Tá empatado, não tá? Acho que não. Pedro Paulo, votou comigo. Tá empatado. Ana Paula, Ana Cecília, essa questão do mérito, ela resolveria o processo que ele teria o mesmo efeito, né? Não, mas acho que a Rita votou. Eu votei com o Mário. Está empatado, né? Não, gente, a Maria Helena, Pedro, Cecília... Não, Maria Helena votou pelo conhecimento. Não, eu votei, não. Eu expliquei por que eu não voto. Não é por nada dessa questão. Eu até aceitaria, mas essa é a questão que me intriga, porque isso não foi da validade do... Eu queria só... A validade do ato administrativo é a publicidade. Sem querer polemizar, mas só para perguntar se faria diferença, porque, assim, teve um termo de transferência de crédito. Então, essa parte em controvérsia, ela está sendo tratada lá no processo que provavelmente foi incluído em CADIM. O que vocês estão entendendo? Porque, assim, se a autoridade tivesse entendido pela alteração, então, do lançamento, ele não teria necessidade de abrir um outro processo para cobrança, né? Não sei o que vocês entendem. Foi parcial, né? O que foi parcial nesse lançamento? O que estaria em controvérsia? O VTM.
Já que a autoridade do declarado, não é não? Não, ele mandou, ele deve ter mandado, porque sobrou uma parte de crédito, acho que é essa que foi. Ele até faz no despacho aqui a recálculo, não é isso? Olha só. Vê o lançado lá, João, na notificação do lançamento. Possivelmente foi lançado umas coisas. Deve ter glosa. Ó, olha só, o recurso foi provido em parte. O recurso foi provido em parte. Então, assim, se a gente admitir a questão do VTN, ainda sobrou outra parte. Então, é muito provável que tenha sido transferido, que inclusive nesse despacho decisório já tenha se excluído essa questão do VTN e tenha ido só o que sobrou. Já, inclusive, a inscrição no CADIM. Mas isso pode ter passado despercebido ao contribuinte. Provavelmente, nesse processo, só tem então, o crédito desse crédito aí do VTN mesmo. O restante foi transferido para o dado definitividade, né, transferido para um outro processo e prosseguido na cobrança. Pois é, mas aí o que sobrou para a gente aqui? O VTN, que é o VTN declarado. Que é objeto de recurso. Que foi o que a autoridade fiscal, teoricamente, sim. falou que não existia mais. Sim. Então, a gente, de fato, não teria que ter esse lançamento aqui. Gente, olha, eu vou. Já estamos com quase uma hora, que é a hora que a gente iria, aliás, quase 2 horas, que é a hora que a gente iria voltar e a gente vai ter que dar, então, um tempo maior. Eu vou ficar com vista nesse processo, ok? Ok. Tá bom? Me desculpem, eu vou olhar isso muito bem, vou olhar direitinho, ver essa questão do crédito, porque estou vendo que não está se resolvendo, né? Assim, ok? Vista para a conselheira Maria Helena, convertida em coletivo. O relator votou por não conhecer do recurso, acompanhado pelos conselheiros Ana Paula, Pedro Paulo e Ana Cecília. Divergiram os conselheiros Mário, Maurício e Rita. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros, não votaram os demais conselheiros quanto ao mérito. Ok? Então, eu vou olhar direito isso e vou verificar essa questão do crédito tributário, porque se não tiver esse crédito tributário, não tiver nesse processo aqui, aí sim que a gente está discutindo isso tudo à toa, porque nem sequer teria o crédito aqui. Alguém viu com certeza que tem esse crédito aqui? Depois da coisa? Essa que é a questão. Porque aí, se já até tirou daqui, aí a gente não pode fazer nenhuma decisão para trazer de volta um crédito tributário, que já foi até embora. É isso que eu quero olhar, tá bom? Bem, gente, são 13h39. 13h39. Vamos voltar, podemos voltar 14h15? Ou você quer... Vamos fazer pelo menos uma horinha, né? Eu tenho umas questões aqui em casa que eu não posso. 13h40, vamos voltar 14h40, pode ser? Pode ser. Perfeito. 14h40 eu vou ver se eu aviso pro Fabimar aqui. Às vezes ele tem outra coisa e ele está combinado de chegar às 14, tá bom? Então tá, tchau, gente. Tchau. Vamos interromper a gravação. Tchau. Vamos interromper a gravação e retornamos no período da tarde. Ok, presidente.